Estamos em mais um vídeo do Calvário Kids e vamos ouvir a continuação da história da nossa querida Amy Carmichael. Nós já ouvimos 3 episódios da história da vida dela e hoje nós vamos conhecer o penúltimo episódio. Olha que legal! Espero que até aqui vocês estejam gostando muito e aprendendo muito com a vida dessa missionária tão especial. E que a gente possa sempre guardar os ensinamentos que ela aprendeu e que ela ensinou através dos seus livros. E olha só que legal, crianças, muitos dos ensinamentos que ela aprendeu e que ela aproveitou quando ela era missionária, ela aprendeu quando era criança, como você. Então, a idade não é desculpa, nós sempre podemos aprender coisas novas a respeito de Deus. Assim como a Amy Carmichael. E a lição de hoje vai contar uma coisa muito interessante que Amy aprendeu. Crianças, quando ela era uma jovem, antes de ir para a Índia, lá na Irlanda, o país onde ela morava, ela ajudou a construir um orfanato. E um dia, ela resolveu pedir ajuda para um senhor que era muito rico. Ele tinha muito dinheiro. E ela pensou assim, com certeza ele vai querer ajudar, e com certeza ele vai querer doar alguma coisa para a construção do orfanato. E com certeza ele vai doar, de coração feliz. Então ela foi falar com esse senhor. Mas ela ficou tão decepcionada, porque quando ela chegou lá, ele simplesmente mandou ela embora. E falou que não ia doar nada, que não ia ajudar em nada na construção do orfanato. E ela ficou tão triste, porque ela percebeu que às vezes, apesar das pessoas terem muito dinheiro, elas não vão ajudar nas missões e nas coisas boas. Por isso ela saiu de lá triste e saiu pensando, mas será que Deus não cuida daqueles que são seus? E aí, ela aprendeu uma coisa muito importante, crianças, que Deus sempre vai cuidar dos seus filhos, especialmente daquelas missões que são dele. Vocês sabiam, crianças, que pregar o Evangelho, cuidar das pessoas, são obras do próprio Deus, que ele faz através de nós? E aí a Amy percebeu que Deus com certeza sempre supriria todas as necessidades daqueles que estivessem a serviço dele. E essa lição ela foi lembrar depois, muitos anos depois, quando ela era missionária na Índia. Sabe, crianças, chegou no momento que a Amy morava numa casa com 30 pessoas. Imagina só uma família de 30 pessoas morando na mesma casa, entre crianças, e ajudantes. E as crianças chamavam a Amy de Ama, que significava mamãe na língua deles. Então, a Amy cuidava delas, ela era como se fosse a médica, porque ela cuidava quando eles estavam machucados, ela ensinava a Bíblia para eles. Em tudo que precisava, ela cuidava deles. E sabe, ela precisava de dinheiro, porque imagina só, 30 pessoas para cuidar, tinha que comprar alimento, tinha que comprar roupas, tinha que pagar o lugar onde eles moravam, precisava de dinheiro para muitas coisas. E sempre ela lembrou daquela lição que ela aprendeu lá atrás na Irlanda, que Deus cuidava e supria as necessidades dos seus filhos. E por muitas vezes ela percebeu isso. Então, quando ela precisava de dinheiro, ela fazia uma coisa. Antes de tudo, ela orava e pedia a Deus. Teve um dia que a Amy estava precisando de 100 libras. Libra é o dinheiro que é usado lá na Irlanda. Ela precisava de 100 libras, que hoje em dia é uma quantidade grande, mas naquela época era bastante dinheiro, muito dinheiro. E ela orou a Deus.
Foi no mesmo dia que chegaram muitas cartas na casa onde eles moravam. Então, ela e algumas crianças começaram a abrir as cartas. E não tinha nada, não vinha nenhum sinal de dinheiro, nem de cheque, nem de nada. Até que elas abriram todas e chegaram em uma última carta, que estava escondida. E nesta carta, dentro deste envelope, a secretária dela tinha mandado um recado dizendo que ia chegar para Amy 66 libras. E ela ficou muito feliz, porque ela chegou perto daquele valor que ela precisava. Então ela ficou pensando, mas ainda falta 34 libras, e agora? Aí ela encontrou mais uma carta que estava escondida, que ficou perdida no meio das outras. E nessa, ela tinha recebido uma doação de mais 51 libras. Isso deu mais do que ela precisava. Olha que legal! Ela tinha orado no mesmo dia e ela recebeu a resposta de Deus naquele dia. Mas sabe, nem sempre as coisas foram tão fáceis e tão miraculosas assim. Muitas vezes Amy teve que esperar para receber aquilo que ela precisava. Só que aconteceu uma coisa muito legal. Amy ficou tão famosa no mundo inteiro pelas coisas que ela fazia. Muitas pessoas tinham ouvido falar do trabalho dela em tirar as crianças do templo. Então, tinha muita gente que nem conhecia a Amy, mas gostava muito dela. E aí, muitas pessoas do mundo inteiro enviavam ajuda para Amy Carmichael e para sua família. Por exemplo, teve 2 crianças lá da China que mandaram algumas moedas para eles. Teve 2 senhoras que mandaram peças de ouro para eles venderem e usarem o dinheiro. Teve algumas pessoas lá na Índia mesmo que mandavam sempre vegetais para eles comerem. Crianças deixaram de comprar alguma coisa que queriam para enviar dinheiro a Amy. Um jovem resolveu dar o seu primeiro salário semanal, doar para Amy Carmichael, para a missão dela. E assim, Deus respondia às orações da Amy através de pessoas em vários lugares do mundo. E isso era muito legal, porque as pessoas ajudavam a Amy. As pessoas ficavam sabendo o que ela precisava, mas ela não contava para ninguém. Ela só contava para o pessoal que trabalhava com ela. Só que ela orava. Então Deus levantava pessoas para ajudar a Amy em tudo que ela precisava. E é assim que Deus faz com a gente, crianças. Deus cuida de nós em todos os momentos, porque nós somos filhos dele. Ele supre aquilo que precisamos e ele está sempre cuidando das nossas famílias, assim como ele cuidou da família da Amy Carmichael. Um dia, crianças, ela pensou que ela precisava de um carro, porque ela ia para vários lugares, ia para os templos pegar crianças, ela tinha que fazer viagens para visitar pessoas. Então, ela passou um bom tempo orando por a Deus direcionar se ela devia ou não comprar um carro. Sabe quanto tempo ela orou por isso? Foram 3 meses. Ela não simplesmente pegou o dinheiro e comprou um carro. Ela perguntou a Deus o que ela devia fazer. E aí um dia ela teve que visitar uma jovem num hospital. E para isso ela fez uma viagem super longa. Ela se perdeu no caminho, ela gastou um monte de dinheiro, ela foi para um lugar e teve que voltar. Foi super complicado. E nesse dia ela entendeu que Deus estava respondendo que ela devia sim comprar um carro, que ia facilitar muito a vida dela. E aí, adivinhem só, Deus agiu de forma milagrosa mais uma vez e enviou dinheiro para ela poder comprar um carro. E aí, com esse carro, ela fez muitas coisas boas, buscou as crianças, ajudou as pessoas, e isso foi muito legal. Teve uma outra vez também, que aí já um tempo depois, a Amy já morava com muitas crianças, e eles resolveram construir um hospital. E para construir o hospital eles precisaram de muito dinheiro.
E esse dinheiro eles conseguiram levantar em 6 anos, construíram um hospital e isso foi muito bom. Mais uma resposta de oração de Amy. E assim foi, durante todo o período que Amy foi missionária na Índia. Deus cuidou de todas as necessidades da missão dela, da casa onde ela morava, das crianças que ela pegava. E ela foi se tornando conhecida por ser uma serva de Deus. E essa lição é muito importante. A gente saber que Deus cuida das nossas necessidades. Isso está lá na Bíblia. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Essa carta o apóstolo Paulo escreveu ao povo que morava em Filipos. E ele diz assim: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam." Paulo sabia que Deus cuidava das pessoas, dos seus filhos. Ele, aliás, deu o melhor que a gente podia receber, que foi a salvação em Cristo Jesus. E Ele está sempre cuidando de nós, em todos os momentos. Amy aprendeu isso e nós também precisamos aprender. Mas eu queria que a gente aprendesse outra coisa também com a história da Amy. Os missionários, aqueles que estão pregando o Evangelho de Jesus em vários lugares do Brasil e do mundo, eles precisam da nossa ajuda, em oração, mas também em ação. Então, você pode de repente fazer como essas crianças que ajudaram a Amy, separar um pouquinho da sua mesada para doar para os missionários. Você sabe que a nossa igreja apoia alguns missionários? Então, você pode ajudar de alguma forma. E isso é o que Deus nos manda fazer, cuidar uns dos outros, porque Ele cuida das pessoas também através das nossas vidas. Então, que a gente possa aprender isso. E agora, antes da gente acabar o nosso capítulo do dia, eu tenho algumas perguntas. Mais uma vez, algumas perguntas para a gente ver se a gente aprendeu direitinho a história. Vamos lá? Preparados? Primeira pergunta, vocês vão ter 5 segundos para responder, como sempre. Primeira pergunta: como as crianças indianas chamavam Amy e por quê? 5 segundos. As crianças indianas chamavam Amy de Ama, porque isso significava mamãe na língua deles. Muito bem, se você acertou, parabéns. Próxima pergunta: quando Amy precisava de dinheiro para cuidar da sua família, o que ela fazia? 5 segundos. Ela orava. Se você falou isso aí, você prestou atenção, muito bem. E a última pergunta: quem Deus usou para dar a Amy tudo o que ela precisava para fazer sua missão? Deus usou diversas pessoas de vários lugares do mundo. E até hoje, Ele ainda cuida dos seus missionários dessa forma, usando pessoas como eu e como você, para cuidar deles. Então, que a gente cuide dessas pessoas e que a gente lembre sempre que Deus está sempre cuidando dos seus filhos. Agora nós vamos orar, agradecendo por isso. Senhor, obrigada, porque o Senhor cuida daqueles que são seus filhos. Às vezes a gente passa por dificuldades, mas em tudo o Senhor tem os seus propósitos. O Senhor quer nos ensinar através das dificuldades. Por isso nós agradecemos, porque o Senhor nos deu a salvação e porque o Senhor dá o que precisamos. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Na próxima semana, nós teremos o último capítulo da história da Amy Carmichael. Não perca, hein? Então, espero que você venha assistir o próximo vídeo e
esse e o próximo, para conhecer qual foi o final da história da Amy Carmichael. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau!